Deus que nos ouve. Amém? Amém, igreja? Eu peço, por favor, que a igreja abra a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, lá no capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. E você que achar, você, por favor, se coloque em pé para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Amém? João, capítulo 11. Se você esqueceu a tua espada, que é a Bíblia, em casa, você nos acompanha aqui no telão. Amém? Então, João, capítulo 11. Nós vamos ler aqui vários versículos. Aqui, essa palavra fala da ressurreição de Lázaro. Mas como eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor, tem muito detalhe antes da ressurreição. E que você receba aquilo que o Senhor quer falar com você esta manhã. Amém? Então, João capítulo 11, lá no versículo 1, a palavra começa. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim que o Filho seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Lá no versículo 11 agora. Isto dizia e depois lhe acrescentou, ele está falando isso aqui aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Aqui ele está falando, morrer com Jesus, porque ali em Betânia havia o risco deles capturarem Jesus, e os discípulos estavam com medo que matassem Jesus. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Fala comigo, 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe os pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste.
Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vamos falar junto? Lázaro, vem para fora. Oh, aleluias. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui. Coloque sua Bíblia sobre a cadeira. Vamos orar por nós, pela palavra. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu não sei, meu irmão, como você entrou aqui esta manhã. Eu não sei aquilo que você está precisando, qual tipo de cura, se é no teu corpo, se é na tua alma, se é nos teus sentimentos, nas tuas emoções. Mas nós cremos que o nosso Senhor, Ele está presente. E Ele é um Deus poderoso e um Deus que cura. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã reunidos como igreja, Senhor. Como a tua família neste lugar, Senhor. E nós cremos, ó Senhor, no poder da tua palavra. Então, Senhor, fala conosco essa manhã, nos ensina, nos ministra, Senhor. Aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que assim seja, Pai, esta manhã. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração, com os nossos ouvidos prontos para a tua palavra. Senhor, eu declaro agora, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo espírito que tenta tirar, Senhor, a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e sai em retirada agora, em nome de Jesus, todo espírito perturbador que bate em retirada agora, em nome de Jesus, nós paralisamos todas as entidades que agem, Senhor, no sentimento das pessoas, oh Pai, na memória delas, na mente delas, nós repreendemos e paralisamos todas essas ações de Satanás. Senhor, abre os nossos ouvidos e os nossos corações, ó Deus, para a tua palavra. Porque, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Pai Todo-Poderoso, eu peço por mim, Senhor, como ministrador da tua palavra, que os teus filhos aqui esta manhã não ouçam, Senhor, a minha voz, mas que eles ouçam a tua santa voz neste lugar. Desde já nós declaramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Essa é uma palavra muito conhecida, já muitas vezes ministrada, mas eu gostaria de falar de alguns detalhes aqui desta palavra. E o tema da minha ministração é o tempo de Deus. O tempo de Deus, que é totalmente diferente do nosso tempo. Quando a gente fala de tempo, ele é um pouco relativo. Porque talvez, como um dia, logo quando eu era mocinho, lá na Força Aérea, um dia um instrutor falou para nós, a gente estava passando por um momento de dificuldade no treinamento, e ele falou assim para nós, a respeito do tempo. O tempo é totalmente diferente para uma pessoa que está 5 minutos sentado no sofá, do que para uma pessoa que está sentado 5 minutos na chapa de um fogão. Imagine, né? A pessoa sentada em cima de uma chapa de fogão durante 5 minutos, e aquele que está sentado sobre um sofá. E o tempo ele é relativo de uma pessoa para a outra. E eu particularmente, eu vivi isso na minha vida profissional durante praticamente os 30 anos no bombeiro. Porque o tempo para nós, ele era essencial. Tanto para nós, estava dentro do quartel, quando a gente recebia a chamada, quanto para aquele que estava precisando do socorro. Para vocês terem ideia, nós tínhamos durante o dia 30 segundos para sair do quartel e 40 segundos para sair durante a noite. Isto é norma, é lei e a gente tinha que cumprir. Então imagina, você tinha que colocar, a gente treinava todo dia de manhã, colocar o nosso EPI, nossos equipamentos, entrar no caminhão e a gente tinha que cumprir esse horário. E foi assim durante todo o tempo. E quantas vezes eu cheguei num local de uma ocorrência, a gente saía muito rápido, chegava no local de ocorrência e a gente escutava assim: vocês demoraram muito. E não era fácil. E a gente sabia que a gente tinha feito de tudo para chegar rápido naquele local. Aqui em Araraquara, praticamente em todos os locais, a gente estava na média de 5 minutos. Mas é muito diferente 5 minutos para quem está tudo bem, para aquela pessoa que está precisando de um socorro. Vocês concordam? Assim também é na nossa vida com o Senhor. Quando está tudo bem, esses 5 minutos, uau, é maravilhoso, glória a Deus.
Mas quando vem sobre nós a morte de alguém, de uma pessoa querida, uma enfermidade, uma dificuldade no meio da nossa família, esse tempo, esses 5 minutos, se torna totalmente diferente. E às vezes, a gente começa até mesmo questionar o Senhor. Senhor, será que o Senhor está vendo essa necessidade que eu estou passando? Esse tumulto, essa enfermidade, essa morte que está batendo na porta. E a gente, como cristão, a gente muitas vezes questiona o Senhor, se Ele realmente está preocupado com isso, se Ele está vendo o que está acontecendo com a gente. A gente parece até que Deus se esqueceu de nós. Mas, meu irmão, o Senhor não se esquece de nós. Ele sabe muito bem da sua necessidade, daquilo que você está passando e daquilo que você está precisando. E o tema da minha pregação, como eu falei, do tempo de Deus, e ele é muito diferente do nosso. Mas, com a palavra, tudo aquilo que nós vamos ver aqui, eu quero falar para você uma coisa. Deus age enquanto você espera. Amém? Deus está agindo agora neste momento, enquanto você está esperando por um milagre, por uma cura. O Senhor, Ele está agindo. Há muito tempo atrás, eu li um livro, quando eu estava hospitalizado, uma cirurgia que eu fiz. Eu nunca mais encontrei esse livro, uma pessoa me emprestou dentro do hospital. Falava assim, o título, Deus trabalha enquanto você dorme. E isso é verdade, porque o Senhor, Ele está agindo enquanto nós esperamos. Agora, como que nós vamos esperar esse agir? O Senhor quer uma atitude nossa também, porque nesse momento que nós estamos aqui, e muitas vezes você está pensando no dia de amanhã, como você vai resolver essa situação, ou uma situação que está se prolongando na tua vida. Enquanto nós estamos aqui, dentro da igreja, o Senhor está agindo ao teu favor. Meu irmão, e você tem que tomar posse disso, você tem que crer. Mas e agora, como que nós vamos esperar isso? O que nós como cidadãos, como cristãos, como que a gente vai agora esperar isso acontecer? Meu irmão, primeira coisa que nós temos que entender, que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Tem muita gente, muito cristão, aquele que ama o Senhor Jesus, mas que ainda não entendeu que o tempo dele é diferente do nosso tempo. O tempo do Senhor, ele é incontável. Não é por minutos, nem por horas, nem por dia, meses ou anos. É o tempo Kairos. Diferente do nosso tempo, que é o tempo Cronos. Já está chegando na hora do almoço. Já chega a hora do Fantástico. Eu tenho que dormir. Nem Fantástico eu assisto, né? Porque isso é da Globo, né? Nem assisto. Amanhã estou trabalhando. Pode dar risada, meu irmão. Não tem problema não. Vamos lá. Amanhã eu estou indo trabalhar. E amanhã estou novamente diante dessas dificuldades. Meu irmão, o Senhor, Ele está agindo, e o tempo dele é diferente do nosso. Primeira coisa que nós temos que entender. Lá no texto, volta lá para mim, em João, capítulo 11, o texto que nós acabamos de ler. A palavra fala assim no versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando a gente olha, como eu já falei aqui na minha última pregação, né, o nosso português, ele distorce um pouco a palavra, um pouco não e muita palavra do Senhor. Aqui, pessoal, no grego, está dizendo assim, ó, ainda se demorou 2 dias, ele permaneceu. Essa palavra demorou no grego é permanecer. Então, o Senhor permaneceu no local onde estava em Jerusalém por mais 2 dias. Então, chegou a notícia que Lázaro estava doente e enfermo. E o Senhor esteve naquele lugar ainda por mais 2 dias. No versículo 17, a palavra nos fala, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Isso, se a gente não toma cuidado, nos remete que o Senhor, Ele demorou, Ele não se importou, e Ele não estava nem aí com aquela enfermidade. Não é verdade isso. Não é verdade. No versículo 18, a palavra fala assim, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Para a gente ter uma ideia, esses 15 estádios aproximadamente não vai dar 3 quilômetros. A pé daria mais ou menos 45 minutos. Aí você pode estar perguntando, ou se perguntando, o bispo, por que então que Jesus não foi até Lázaro?
porque ele não foi atender o amigo. E a palavra fala que ele amava Lázaro. E muitas vezes, quando nós estamos com esses problemas na nossa vida, a gente quer realmente que o Senhor nos atenda de maneira imediata. E assim, quando nós olhamos para a palavra, quando a gente lê, faz uma leitura rápida, a gente entende, dá o entendimento que o Senhor estava demorando a atender aquele pedido. Mas o Senhor tinha um propósito muito maior do que elas esperavam, amém? Assim o Senhor está fazendo com você, meu irmão. Eu não sei qual é o teu problema, mas se a cura não chegou, mas se essa solução no meio do teu casamento não chegou, no meio da tua família, dos teus negócios, o que quer que seja, o Senhor ele não se esqueceu, o Senhor ele não demorou, o Senhor ele não se atrasa, amém? O tempo dele é diferente do nosso tempo. Ele está agindo e Ele está trabalhando ao seu favor. Tome posse disso. Levante a tua cabeça. Entenda que você tem um Deus que te ama, sabedor de todas as coisas e poderoso para resolver isso ainda hoje. Mas nós vamos esperar no tempo dEle. Existe nessa uma ânsia na nossa alma, diante das dificuldades. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa alma, ela milita contra o nosso espírito. A nossa carne, né, contra o nosso espírito. A palavra fala aqui que Deus amava Lázaro, que Jesus amava Lázaro. Lá no versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meu irmão, o Senhor te ama, amém? O Senhor me ama. Eu também tenho minhas dificuldades. Eu também tenho esperado coisas acontecer na minha vida. Mas a minha confiança tem que estar nele. Porque é Ele que vai operar. É Ele que vai fazer. Assim como a gente viu no final do capítulo, Lázaro sendo ressuscitado. É assim que o Senhor vai fazer na nossa vida também. Basta nós esperarmos. A demora de uma resposta de Deus não significa abandono ou falta de amor. Entenda que a sua espera é diferente da espera de outras pessoas. Mas por que eu estou falando isso? Porque teve pessoas que apenas tocaram nas vestes, pessoa que tocou na veste do Senhor e foi curada. O Senhor mandou apenas uma palavra e pessoas foram curadas. E talvez a gente olhe para o irmão, uma pessoa da nossa família, de um parente, a qual está passando por uma necessidade, e prontamente ela é atendida e a resposta é dada por Deus. E você fica desanimado, você fica triste. Por que que isso não acontece comigo ainda? É o Senhor, é o tempo dEle. Em Marcos capítulo 5, no versículo 21, se você quiser abrir, Marcos capítulo 5, no versículo 22, perdão. Pode projetar aqui para mim. Olha que coisa linda, né? Nós temos aqui a história da filha de um chefe da sinagoga, chamado Jairo. E a história nos fala que a filha dele estava doente. Olha como que é muito diferente agora o tratamento em relação a Lázaro e a essa criança agora. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está doente, está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24, o que o Senhor fez? Jesus foi com ele. Olha, Ele está dizendo, olha, ela vai morrer. E se você continuar ainda lendo, o que acontece com essa menina? Ela morre. E o Senhor chega ali agora, e o Senhor vai fazer com que ela ressuscite. Esse é o nosso Deus. Mas olha agora como que foi. A palavra fala que Jesus foi com ele. E ainda no meio do caminho ainda fez curas. Então, meu irmão, tenha paciência. Espere. Não olhe para a bênção do outro irmão, do seu irmão que está do seu lado.
O Senhor conhece as tuas necessidades. Ele sabe quem é você. E o que Ele está preparando, meu irmão, é algo que talvez você não esteja nem esperando. Mas Ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. E Ele cura aquela menina. Esse é o nosso Deus. Confie. O tempo dele é diferente do teu tempo. Por que eu estou falando a respeito do tempo? Porque tem muita gente que não está esperando o tempo de Deus. Tem pessoas que estão desanimadas diante do Senhor, das coisas do Senhor. Meu irmão, que você não passe por isso. Se você está aqui esta manhã, que o Senhor mude e tire sentimento de você, de dentro de você, em nome de Jesus, amém? Lá em Eclesiastes 3:1, a palavra nos fala: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe um propósito. Bispo, está doendo. Bispo, eu não aguento mais. Bispo, não tenho respostas. A palavra está dizendo, é para um propósito. Deus não é um Deus maldoso, que quer o mal dos filhos. Mas nós vamos entender aqui, porque eu estou falando isso. Então, basta apenas você crer. Lá em 2 Pedro 3:9, a palavra nos fala assim. Entenda, Deus nunca está atrasado, amém? Deus nunca está atrasado. 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Você está julgando demorada? Você está julgando demorada? A palavra está dizendo para você, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Aqui fala longânimo, Ele não perde o ânimo. Diante da dificuldade que você está passando da luta, o Senhor não perde o ânimo diante dela. O Senhor está trabalhando por você. É diferente de nós, que nós perdemos o ânimo diante de muitas situações da nossa vida. Mas o nosso Deus, Ele é longânimo. E a palavra dele está dizendo, Ele não retarda as promessas dele. Você tem promessa sobre a tua vida? Meu irmão, ela vai acontecer. Por mais difícil que seja esperar, ela vai acontecer. Tome posse disso. Mas tome cuidado. Não tente acelerar o tempo de Deus. Agora vem um grande problema. Porque a gente julga ser demorada. A gente julga que o Senhor está retardando a bênção, a promessa. E a gente toma isso para nós. E a gente agora quer dar uma ajuda. Vamos ajudar o Senhor, porque eu acho que Ele não está percebendo, Ele não está entendendo qual é a minha dificuldade. Meu irmão, não faça isso. Se o Senhor não te der clareza para aquilo que você vai fazer, aquilo que você tem que fazer, não faça. O apóstolo sempre nos fala, né? No meio de uma dificuldade, se o Senhor não falar com você, não se mova. Não piore a situação. Quando nós, lá no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 15, a gente vai ali ver onde que Deus fala com Abraão. E Ele vai prometer, Ele vai falar da posteridade dele, vai falar da família dele. E o Senhor ali está falando que sim, que ele seria abençoado, que ele teria filhos. É uma promessa ou não é uma promessa? A palavra ali nos fala que Abraão, quando o Senhor falou com Abraão, ele tinha 75 anos. Quantos anos? 75. Quando nasceu Isaac, quantos anos tinha Abraão? 100 anos. Só foram 25 anos de espera. Mas Abraão tinha uma promessa sobre a vida dele. A Sara também sabia. Mas não é fácil esperar. E o que Sara fez? Olha, vou arrumar uma maneira agora de você ter um filho. Pegou a serva Agar, se colocou para deitar junto com Abraão. E o que aconteceu? Nasceu Ismael. Era o filho da promessa? Não era o filho da promessa. Não esperaram no Senhor. O tempo do Senhor era diferente do tempo de Abraão, de Sara. Mas a promessa ia acontecer. E agora nasce Ismael. Olha agora o que acontece com o povo árabe, com o povo judeu. Tudo porque não esperaram, não entenderam o tempo do Senhor. Meu irmão, tome muito cuidado de você tentar acelerar o tempo do Senhor na tua vida. É Ele que vai fazer, amém?
Talvez você está pensando em amanhã resolver algo e você não teve clareza ainda daquilo que você precisa fazer. Olha, não faça. Espere no Senhor. Ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Uma história muito bonita também para exemplificar essa questão do tempo. Se você nunca leu, veja lá em Abacuque, esse profeta, aonde ali ele estava com uma situação muito complicada, onde Judá, ela seria ali subjugada pelos caldeus. Judá estava em pecado com o Senhor, estava em desobediência com o Senhor. E esse profeta agora, chega um momento, ele vai começar a orar, e vai falar para o Senhor quem era o Senhor, que Ele era poderoso, que Ele sabia quem era aquele povo, e ali agora Ele está nessa oração. Meu irmão, entenda, o Senhor, Ele nos ouve, Ele nos ouve. Olha aqui que Ele fala, Abacuque está falando para o Senhor, escute, tome isso no teu coração. Por-me-ei na vigília, na minha torre forte, na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Meu irmão, uau! Aquele homem estava vendo Judá sendo assolada, e ele ali está orando, está falando com o Senhor, e ele fala, eu vou vigiar para ver se o que Deus me dirá, e a resposta eu terei da minha queixa. Que resposta que eu terei da minha queixa? Você tem esperado no Senhor, diante daquilo que você tem pedido? Abacuque estava esperando isso. O Senhor nos ouve, amém? Você crê que o Senhor nos ouve? E agora o Senhor vai responder para ele, lá em Abacuque 2, esqueci de falar, né? Abacuque 2, versículo 1 a 3. Versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até passando correndo, até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se retardar, meu irmão, tome para você. Se retardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Esse é o teu Deus. Essa palavra aqui, se tardar, no hebraico está dizendo aqui, ó, esse tardar é diminutivo, é um tardar pequeno, é uma espera pequena, tá bom? Então olha o que o Senhor fala, tempo determinado, mas se apressa para o fim, meu irmão, está apressando para o fim. Aquilo que você está esperando em nome de Jesus está apressando-se para o fim. Permaneça fiel. O Senhor não falha. E se tardar, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. Deus age o quanto você espera. Esse é o nosso Deus. Então tudo aquilo que você tem pedido para Ele, Ele sabe. E Ele está trabalhando ao seu favor. Independente da área, daquilo que você está passando, você tem que sair dessa manhã crendo nisso, para que você seja fortalecido, e para que o diabo não ataque a sua vida, porque ele é especialista em fazer isso. E se você não tiver o entendimento do tempo dele, você vai tentar agora agilizar, arrumar, acertar essas coisas para o Senhor, e Ele não quer isso para você, amém? Amém? Então, o Senhor, Ele trabalha, Ele age, enquanto nós esperamos. Então, nós vamos esperando, entendendo o quê? Que o tempo dele é diferente do nosso. Vamos esperar também, como? Esperando pela glória de Deus, e não pela solução. Espere, meu irmão, pela glória de Deus sobre os teus problemas. Não espere pela solução deles. Bispo, eu não estou entendendo. Vamos voltar lá para a palavra, João 11, 4. Amém? João 11, 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Você tem glorificado o Senhor diante das suas lutas? Você tem glorificado o Senhor diante das tuas batalhas? Olha, é difícil, não é fácil, mas
nós temos que fazer isso, porque Ele é o nosso Deus. Ele está cuidando de você, Ele está agindo em você, Ele está agindo no meio da sua família, Ele está agindo no meio da tua tristeza, no meio da tua desesperança, amém? Esse é o nosso Deus. Então Ele fala que isso não é para a morte, mas sim para a glória. Andar com Jesus, como Lázaro, Marta e Maria, não significa que nós não teremos luta. Nós teremos luta sim, mas entenda que essa luta, ela vai se tornar em glória para Deus. A tua luta, meu irmão, ela vai se tornar em glória para Deus. Olha, não espere a solução, espere a glória de Deus sobre este problema. Meu irmão, eu vejo a minha vida passada, né? Nós tivemos um grande problema no casamento, e o Senhor não trouxe a solução para o meu casamento. Hoje eu vejo que aquilo que o Senhor fez no meu casamento é para a glória dEle. E hoje nós temos a oportunidade de ajudar outros casais. E assim também essa dificuldade onde você está tendo agora, o Senhor não vai trazer a solução, mas Ele vai trazer a glória a Deus sobre essa situação, para que você glorifique o nome dEle. É isso que o Senhor espera de nós. É muito diferente do que você ficar pedindo, esperando que o Senhor haja e tenha uma solução para aquilo. Como Marta e Maria que pediram para avisar o Senhor: Senhor, Lázaro, aquele a qual o Senhor ama, está doente. E ali o Senhor então não vai. O Senhor faz elas esperarem. Quanto tempo você tem esperado no Senhor? Não fala para mim, não fala para o seu irmão. O Senhor está agindo ali. Deus quer manifestar a obra dEle em você. A todo momento, o Senhor quer manifestar a obra dEle na sua casa, nos seus negócios, na sua família, no meio dessa enfermidade que você está passando, dos problemas conjugais. Ele quer manifestar a glória dEle ali. Não é apenas trazer uma solução, porque, meu irmão, solução até o homem traz. Se você pedir talvez ajuda para uma pessoa, ela vai até te ajudar, mas tem coisas que o homem não consegue fazer. Então entenda que aquilo que você não consegue fazer, não vai trazer a solução para o seu problema, e o Senhor está esperando agora que você entregue isso na mão dEle, para que Ele seja glorificado. E a hora que você entregar isso na mão dEle, Ele vai entender: agora eu tenho o coração do meu filho, da minha filha, agora eu vou agir. Então tire a mão desse problema, entregue isso para o Senhor, deixe que agora o nome dEle seja glorificado no meio disso que você está passando. E sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer, através da palavra dEle, aquilo que se cumpra, aquilo que está no coração dEle, e você vai se alegrar. E quando isso acontecer, você vai falar: foi para a honra e para a glória do meu Deus. E você vai acabar entendendo por que você passou por aquilo. Por que o Senhor te escolheu para que você passasse por aquilo. Meu irmão, a nossa concepção, a nossa racionalidade, muitas vezes a gente não entende o poder do Senhor. Ao Deus a qual nós servimos, mas Ele é um Deus que faz. E Ele vai fazer em nome de Jesus. A glória se manifestará naqueles que aguardam no Senhor. Você tem aguardado no Senhor? Tem ou não? Fala assim, eu aguardo no Senhor. Então a glória dEle vai se manifestar no meio disso. Amém? Creia. Texto lá em João 11, 21 e ao 26. Nós lemos. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Você crê nisto? Jesus não queria apenas solucionar o problema delas, mas sim glorificar o nome do Pai diante do problema. Uau! Então começa a mudar a nossa concepção. Por que o Senhor não foi para aquele local? O Senhor ficou ali em Jerusalém 2 dias, né, pastor Marcelo? Como a gente talvez se você pedir ajuda para um irmão, e o irmão demorar 2 dias para te atender,
você não olha mais na cara dele, você não liga mais para ele, você não quer mais sentar à mesa com ele, é ou não? E olha o que o Senhor está fazendo aqui, o que o Senhor quer ensinar para nós. Então, se o seu irmão não te atender naquele momento, glorifique a Deus e saiba que o Senhor está no comando. Marta e Maria queriam apenas a cura, mas o Senhor queria a ressurreição de Lázaro. Elas queriam apenas a solução, e o Senhor queria que aquilo se tornasse a glória para Deus Pai. Então, meu irmão, aquilo que você está esperando agora, entenda que Deus está trabalhando para que isso se torne algo maior ainda na tua vida. Não é apenas resolver um simples problema, mas quando realmente isso acontecer, você vai entender que aquilo era para a glória de Deus, e o Senhor te usou para isso. Efésios capítulo 3, versículo 20, a palavra nos fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meu irmão, o poder de Deus vai operar no nosso meio, o poder de Deus vai operar na tua vida. Você tem que crer, você tem que ler a palavra, você tem que entender as promessas que estão aqui. Lá em Salmos a palavra nos fala, capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o nosso Deus. Então ele está agindo enquanto você está esperando. Entenda que o tempo dele é muito diferente do teu tempo. Não queira apenas a solução, mas queira a glória de Deus sobre esse problema teu. E deixe que ele faz, ele conduz. Agora imagine, o Senhor estava lá, demorou 2 dias para chegar naquele local. E quando o Senhor chega naquele local, ele tem a informação que Lázaro morreu e já estava ali há quantos dias? 4 dias. Olha, eu tenho certeza que quando ali Marta e Maria mandaram anunciar e falar da doença ali, da enfermidade de Lázaro, o Senhor não poderia apenas com uma palavra falar: olha, Lázaro está curado? Tá ou não está? Mas agora entenda que Marta e Maria, elas veriam a solução para o problema dela? Viriam ou não? Sim, mas olha a grandeza do nosso Deus. Aquilo que elas estariam vendo apenas a cura de uma enfermidade, agora se torna aquele que estava morto, volta à vida. Esse é o teu Deus, meu irmão. Você está olhando para o seu problema e está vendo ele gigantesco. E o Senhor está falando: filho, espera em mim, porque eu vou fazer algo extraordinário, coisa que você não está nem pensando. Você vai ter uma vivência, uma experiência comigo extraordinária. Basta apenas você entender que o meu tempo é diferente do teu tempo. Basta você entender que não é apenas esperar uma solução, mas que o meu nome seja glorificado diante desse seu problema. Esse é o nosso Deus. Ele age enquanto nós esperamos. Mas tome cuidado. O diabo vai tentar colocar sua fé em dúvida enquanto você espera. E ele é expert nisso. Então por isso, meu irmão, não se afaste da igreja. Não se afaste da palavra. Esteja em comunhão. Seja fortalecido pela palavra do Senhor. Aqui no texto já nos mostra, que nós lemos no versículo 37. Então as pessoas estavam reunidas ali agora com o Senhor, diante daquele túmulo. E ali as pessoas estão esperando que o Senhor vá fazer alguma coisa. E tinha pessoas ali que olhavam agora para Jesus e falavam assim: mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Que coisa, né? O Senhor estava para fazer um milagre, ele estava, olha, ele poderia não ter deixado esse daí, a quem ele ama, morrer. E o Senhor agora fica compelido ali, se agita no espírito diante disso, diante da nossa humanidade, que não entende as coisas do Senhor. Meu irmão, tome muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão próximas de você, que muitas vezes olha para você e fala assim: olha, o teu Deus, ele não vai te atender? Olha, esquece, isso já não tem mais jeito. Olha, isso não tem mais retorno. Meu irmão, eles não sabem o tamanho do nosso Deus.
eles não sabem o tamanho do teu Deus. Então tome muito cuidado. Muitas pessoas tentarão fazer você desanimar diante das circunstâncias. Permaneça firme, seja constante. Deus está agindo enquanto você espera. Quando nós olhamos para a vida de Jó, olha o que aquele homem passou. Perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, tudo aquilo que ele tinha. A única pessoa que ficou do lado dele foi a esposa dele. E Jó permaneceu firme mesmo diante de toda aquela situação, porque Jó sabia quem era o Deus a qual ele servia. E assim também tem que ser conosco. Quando nós olhamos lá, a mulher de Jó, olha, é a esposa de Jó, está do lado dele. Jó capítulo 2, versículo 9, versículo 8, a palavra fala assim: Jó, sentado em cinza, tomou um saco para com ele se raspar. Olha o tamanho do sofrimento desse homem. Versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha, nós temos recebido muitas coisas do Senhor, mas diante também das nossas dificuldades, a gente vai glorificar o nome dEle. Porque é muito bom e é gostoso glorificar o nome do Senhor diante de uma conquista, de uma bênção, de uma vitória. Mas o Senhor, entenda, o nosso Deus espera que nós também façamos isso diante das nossas dificuldades, diante da nossa luta, diante dessa enfermidade, desse problema no casamento, com o filho, com uma morte no meio da família. Glorifique o Senhor o tempo todo. Quer ver a glória de Deus sobre a sua vida e não apenas a solução? Quer ver apenas a glória do Senhor e não apenas a solução? Jogue fora aquilo que está podre. Jogue fora aquilo que está cheirando mal na tua vida. Se limpe, se santifique, leia a palavra, esteja junto na igreja. O Senhor quer fazer a obra dele completa. Quando nós olhamos para a palavra, lá em João, no capítulo 11, versículo 17, vem comigo, vamos lá. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Meu irmão, eu não sei se você teve a experiência de sentir o cheiro de um cadáver já na tua vida, mas eu digo para você que é o cheiro mais terrível do mundo, né, pastor Marcelo? Meu irmão, terrível. Quando nós falecemos, instantaneamente, já no próximo minuto, as bactérias estão dentro do nosso corpo, já começa a nos comer de dentro para fora. Meu irmão, 24 horas depois, se não fizer um trabalho de tanatoplaxia, né, no velório, tudo, o defunto já está cheirando mal dentro do velório. Depois de 4 dias, o nosso corpo ele está em estado de putrefação. Esse era o estado agora de Lázaro. Não imagine que Lázaro está bonitinho, cheirosinho, deitado dentro da tumba, e esperando agora que o Senhor agora o ressuscite. Ele está podre, líquidos vazando do corpo dele, é mosca. Pessoal, é horrível a cena. E agora quem chega naquele local? Jesus Cristo. Meu irmão, jogue fora aquilo que está podre na tua vida. Jogue aquilo que está cheirando mal. O pecado que está sendo cometido, desfaça isso. O Senhor quer agora uma cura completa na tua vida. Ele está apontando agora para a nossa humanidade, esses 4 dias ali. Esse cheiro forte, essa putrefação do corpo, é o pecado que está onde? Está em nós. E nós precisamos agora nos afastar, nos livrar disso. E agora o Senhor está naquele local. E o Senhor vai fazer agora com que Lázaro saia daquele local limpo, sem cheiro. A putrefação do corpo desapareceu. Esse é o nosso Deus. Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus. E a glória do Senhor, a glória de Deus vai se manifestar no meio dos problemas que você tem. Assim como a glória de Deus está se manifestando aqui, porque eles falaram, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: olha, isso que está passando não é para a morte,
mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Meu irmão, esse problema que você está passando não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado no meio da sua casa, no meio da sua família, lá no meio do seu trabalho. Não olhe apenas para o problema, olhe para o Deus que está trazendo a solução. Ele sim, é Ele que nós temos que olhar, é esse Deus que nós temos que enxergar. Lance para fora tudo aquilo que está cheirando mal, aquilo que está podre em sua vida. Jesus nos ensina que Ele quer fazer um milagre completo, a restauração completa em nossas vidas, assim como Ele fez com Lázaro. Você está disposto? Essa área que você está vendo, que está podre, está cheirando mal, você quer se livrar disso, entenda, o Senhor vai trazer a restauração completa. O meu casamento era assim antigamente, cheirava mal, estava podre, cheio de pecado, mas o Senhor veio e restaurou. Assim como o Senhor restaurou já tantas outras coisas no nosso meio, cura de câncer. Meus irmãos, nós temos uma pessoa que ressuscitou no nosso meio. Cadê? Filho de Ivani. Cadê Ivani? Não é? Cadê o Davi? O Davi não está aí. Ah lá, o Davi. Levanta, Davi. Levanta. Menino lindo. Levanta, Davi. Fica com vergonha não. Meu irmão, ressuscitou. Foi tirado dentro de um balde pelos bombeiros. Parada cardiorrespiratória. Foi para o hospital. Nós oramos. Obrigado, Davi. Nós oramos e o Senhor fez o milagre. Está aqui, gente. Qual é o milagre que o Senhor não vai fazer? Ele está fazendo a todo momento. Meu irmão, eu estou te vendo aqui. Entenda, o Senhor está fazendo um milagre lá no meio daquele hospital, com a tua irmã. E aquilo que você está esperando, nós vamos ver isso acontecer. Amém? Nosso Deus é poderoso. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, em nome de Jesus, que Ele ressuscite ela, que Ele tire ela daquela área. Amém? E nós vamos crer. Esse é o nosso Deus. E nós vamos ver isso acontecer como? Através da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Estava ali aqueles homens agora na frente daquela gruta, e o inesperado vai acontecer. João 11:41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvis. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas sim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Meu irmão, o Senhor Ele te ouve. A palavra fala lá em 1 João 5,14, coloca para mim, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É a vontade do Senhor, Ele está te ouvindo. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, meu irmão, não desanime. O Senhor Ele está trabalhando. Você está esperando, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Entenda que o tempo dEle é diferente do nosso. Não espere pela solução, espere para a glória dEle diante desses problemas. Deus age enquanto você espera. E como nós temos que esperar? Para finalizar, esperando que o milagre vai acontecer. Meu irmão, espere, o milagre vai acontecer na tua vida. O Senhor está falando isso para nós. Tiraram então a pedra. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, vem para fora. Meu irmão, o Senhor está dizendo hoje, nessa manhã, Ele está falando o teu nome: vem para fora. Vem para fora. Entenda que o teu tempo é diferente do meu tempo. Entenda que aquilo que eu vou fazer vai se tornar em glória para o meu nome. Não é apenas uma solução do problema. E você que está esperando, espere o milagre acontecer. E o Senhor está falando nessa manhã: vem para fora. Fala o teu nome agora. Fala o teu nome. Hernani, vem para fora. Fala o teu nome. Hernani, vem para fora. Qual é o problema que está deixando você atado agora, você morto?
Qual é o problema ao qual colocou agora uma roupa de morte sobre você? Lembre-se, Lázaro estava dentro do local, ele tinha sido ungido, as ataduras, o lenço sobre o rosto dele, era a tradução judaica, era uma roupa de morte. Qual é o problema que levou você para dentro deste lugar e colocou agora uma roupa de morte em você? E o Senhor está falando: ei, meu filho, minha filha, vem para fora. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vai resolver isso ao qual você não consegue. É eu que vou ressuscitar esta área na tua vida. Esse é o nosso Deus. Então eu gostaria que você se levantasse agora. Fique em pé. Nós estamos falando do tempo de Deus. Lembre-se, não é apenas um homem que foi ressuscitado, não é a ressurreição de Lázaro, mas é aquilo que o Senhor fez na vida dele, e aquilo que o Senhor quis ensinar para todas aquelas pessoas que estavam naquele local. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos, vamos ter um momento agora com o Senhor. Fala: Senhor, eu tenho essa situação na minha vida. Coloca a situação, fala para Ele agora. Meu irmão, não mentaliza. O que é mentalizar? É você falar com a tua mente. Abra a tua boca, esqueça o teu irmão que está do lado. Se você está com vergonha do teu irmão, dá um passo na cadeira, 2 passos para o lado. Mas você fale agora: Senhor, eu estou com essa situação na minha vida. Senhor, eu estou dentro dessa sepultura, dentro deste lugar. Eu estou vestindo essa roupa de funeral, de morte. Senhor, me tira deste local. Senhor, eu quero escutar a tua voz essa manhã. Filho, filha, vem para fora. Senhor, abre os meus ouvidos. Fala para o Senhor: Senhor, abre os meus ouvidos, para que eu possa ouvir a tua voz. Igreja, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós queremos. O Senhor vai além. Ele é o Deus do extraordinário. Ele não quer apenas solucionar o teu problema, mas Ele quer que o nome dEle seja glorificado no meio disso. Então mude a sua concepção. Não apenas fique esperando Ele solucionar o seu problema. Fale para Ele: Senhor, eu glorifico o teu nome diante desse problema. Senhor, está difícil, Pai. Isso está doendo em mim, essa enfermidade está doendo, Senhor, na minha carne. Mas eu sei, Pai, eu me levanto agora, porque eu creio que estou escutando a tua voz. Eu me levanto agora, Senhor, e vou à tua direção. Oh, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu vou à sua direção. Senhor, eu vou sair deste lugar. Meu irmão, o Senhor está tirando pessoas desse lugar nesta manhã. O Senhor está ressuscitando pessoas neste lugar. E quando você der esse passo de fé, o Senhor, Ele vai desatar toda essa roupa sua, essa vestidura de morte. O Senhor vai tirar de você a cinza de tristeza da tua cabeça e vai colocar o óleo da alegria dEle. Creia nisso. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós cremos na tua palavra. Meu irmão, creia, o Senhor está te ouvindo. Creia, o Senhor está falando para você: filho, filha, vem para fora. Filho, filha, vem para fora. Eu estou te ressuscitando agora. Eu estou ressuscitando você diante desse problema. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Eu estou levando, tirando de você essa enfermidade. Eu estou tirando de você a incredulidade. Eu estou tirando de você, do meio da sua família, esse problema com as drogas, essa infidelidade. Eu estou tirando, porque eu sou Deus, e Ele está falando isso para você agora. Oh, nós cremos, Senhor, em Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor, oh Deus, removeu essa pedra. Senhor, essa pedra a qual o homem não podia remover sozinho, essa pedra pesada que estava à nossa frente. Oh Senhor, nós cremos que o Senhor retirou ela, e o Senhor nos chama para fora. Filho, filha, vem para fora. Fala para o Senhor agora: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tira, Senhor, esse pano de sobre mim, esse pano, essa veste de morte. Tira de mim, Senhor.
Pai Todo-Poderoso, eu glorifico o Teu santo nome, porque eu creio em nome de Jesus que pessoas estão sendo curadas, doenças estão saindo agora do meio do corpo dessas pessoas, em nome de Jesus. Pessoas estão sendo ressuscitadas no leito de UTI, dentro dos hospitais, estão sendo retirados desse local em nome de Jesus. O Senhor está restaurando e ressuscitando sonhos que foram deixados para trás, problemas no meio da família que fizeram casamentos serem destruídos. Nós declaramos em nome de Jesus, o Senhor está ressuscitando isso, o Senhor está ressuscitando casamentos, o Senhor está ressuscitando comunhão com o Pai, o Senhor está ressuscitando o relacionamento de filhos com pais. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor está fazendo isso por nós. Nós glorificamos o Teu santo nome, porque nós sabemos que sim, que o Senhor nos ouve. Assim como, ó Deus, o Senhor ouviu o Teu filho diante daquela gruta, Senhor, nos ouve agora. E nós declaramos agora pela fé, que sim, nós saímos para fora. Nós declaramos, sim, Senhor, nós ouvimos o Teu chamado. A pedra foi removida e nós saímos desse lugar de morte. Amém, igreja? Uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Fala, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei em quem confiar. Eu sei que o Senhor me tirou deste lugar, e eu creio que eu verei as Tuas promessas se cumprirem na minha vida. Aleluia. Meu irmão, nós vamos continuar. Adore o Senhor com esta música. Coloca o teu coração diante dEle, os teus problemas agora. Não peça solução. Fala, Senhor, eu glorifico o Teu nome diante desse problema, porque eu sei que o Senhor fará, e eu vou glorificar o Teu nome. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos ouvir esse louvor. Coloca o teu coração diante do Senhor, para a gente poder ir embora para casa, e que você seja impactado pela palavra hoje. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso
preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Senhor. Nós glorificamos o teu santo nome, porque nós cremos, ó Deus, que sonhos foram ressuscitados. Sim, Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou pelo nome. Obrigado porque o Senhor nos tirou deste lugar de morte. Obrigado porque o Senhor nos deu a vida, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Senhor, nós sim, Senhor, nós veremos aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, porque nós cremos que o Senhor já nos ouviu, e nós cremos no teu poder. Nós sabemos ao Deus ao qual nós servimos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por entendermos, ó Deus, que o teu tempo é diferente do teu. Obrigado, Senhor, por fazer com que nós não esperemos, Senhor, pela solução, mas pela glória do teu santo nome diante daquilo que nós estamos esperando. E obrigado, porque sim, Senhor, nós vamos esperar para ver os milagres acontecer na nossa vida. Senhor, leva em paz agora os teus filhos para casa. Obrigado mais uma vez por este mês de maio, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida, este mês que está para se iniciar, que nós possamos ver realmente a Tua glória se manifestar no meio da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos negócios. Sim, Senhor, nós declaramos que nós veremos isso, porque o Senhor é um Deus poderoso. Senhor, leva os teus filhos em paz e segurança para casa, e que eles tenham um mês e um dia abençoado na tua presença. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Uma salva de palmas ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Vai na paz.